A brevidade da nossa vida é um fato que todos nós reconhecemos, mas difícil de aceitar e até de conviver com ele. Mas este é o tema da nossa leitura hoje, e nós estamos estudando ou passando, por este Salmo de número 90, e vamos estar lendo entre o versículo 5 e o versículo 12, e entendemos que este é o tema dessa leitura. Eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Vamos então ao nosso Salmo de número 90, e vamos começar do versículo 5 ao versículo 12, que diz o seguinte: Tu o levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Até aí a palavra de Deus neste dia. Nós encontramos então o tema destes versículos neste salmo, a brevidade da nossa vida. O versículo 10 fala exatamente, inclusive, de anos, do 70, do 80, e aqueles que já chegaram nessa área, nestes anos, sabem que é uma realidade que, apesar de hoje, pelas situações, já, enfim, o crescimento tecnológico da área da saúde, enfim, uma série de coisas, as pessoas estão em maior quantidade, talvez, do que no tempo antigo, chegando a esta idade dos seus 70, 80 ou até passando disso. No entanto, é a canseira, Esta é uma realidade da vida, ou seja, a robustez da juventude se foi, e a verdade é que mesmo passado todo este tempo, ela é muito breve, ela passa muito rápido. Quando nós olhamos para trás, parece que a nossa juventude ou aquele tempo, aquele empreendimento foi outro dia, E quando nós vemos de longe, se passou tão rápido este tempo. Esta é uma realidade. A vida do homem, como ele diz aqui, é como a erva que cresce de madrugada e depois murcha, já se vai, e nós reconhecemos nas coisas como as plantas esta brevidade, mas também, apesar de um tempo maior, reconhecemos a brevidade da nossa vida. Então, esta é a primeira lição que é importante nós entendermos. Para quê? Para nós darmos valor ao tempo que nós temos disponível diante de nós. Não é isso? Até alguns que não são crentes da sabedoria deste mundo, até um livro que ele coloca em número de semanas, e ele coloca aquilo num quadro, e ele diz, olha, este quadro, se você viver tantos anos, eu penso que ele coloca 70 anos, estes são o número de semanas que você vai viver, e cada semana que passa, então se risca, e são tão poucas, quando a gente olha ele diz, meu Deus, vai acabar tão rápido, não é? A nossa vida, mas isso para ele é capacitar a nós de entendermos que se nós não fizermos algo hoje, então este tempo passará muito rápido, se não nós tomarmos atenção nessa realidade, se passará, porque esta é uma realidade da vida do homem, ela é passageira e ela é muito rápida. A segunda colocação, aí eu vou ao versículo 8, que é uma lembrança. De acordo com este sentimento, nós estamos falando da brevidade. Qual é? Diante de ti, diz o texto, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, a segunda lembrança, nossa vida é breve, é curta, é passageira. Mas Deus traz aquilo que é oculto, aquilo que é pecado, à tona, diante dos seus olhos. Em outras palavras, é como aquele corinho que nós ensinamos aos nossos filhos, às nossas crianças. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, não é isso? Porque há um Salvador no céu que está olhando para você, então cuidado. Por quê? Porque Deus está vendo a profundeza do nosso coração, aquilo que está em oculto, a nossa iniquidade, algo que esteja guardado, não é? Que não esteja sadio espiritualmente. É tempo de nós entendermos que a vida passa muito rápido. É hora de consertar. É hora de entender que levar esta carga por semanas, meses e anos não vale a pena.
É necessário, e nós não vamos entrar no caminho da psicologia, nós não vamos entrar no caminho do mundo que diz uma coisa a fazer, o outro diz outra coisa a fazer. Nós vamos caminhar o caminho de Deus. Qual é? É clamar pelo perdão, é clamar pela restauração, é clamar pela cura, para nós vivermos o que nos resta adiante, aleluia, em saúde espiritual e, por consequência, saúde emocional, não é isso? Para vivermos este dia em paz para com Deus e, por fim, alcançarmos a vida eterna. Então, duas lembranças: a vida é breve, passa muito rápido, mas a segunda é lembrar-nos que Deus vê todas essas coisas e não estará impune, não está longe dos seus olhos, ele não passará a mão por cima porque nós somos jovens, ou porque somos adultos, ou porque estamos na correria do dia a dia. Lembremos-nos que Deus está vendo tudo isso, e às vezes a gente, na juventude ou no afã do dia a dia, passamos por cima, guardamos este mal no nosso coração, mas damos outras prioridades à nossa vida, mas estamos perdendo de priorizar, de viver, de cuidar da nossa vida espiritual e daquilo que Deus tem proposto para nós. E alguns descuidam de tal maneira que podem estar, inclusive, deixando o caminho apertado da salvação e já caminhando largo caminho que leva à perdição. Que Deus nos guarde. Esta é a segunda lembrança. E a última é o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Esta palavra que me chama a atenção é a sabedoria. Né? Ensina, ajuda-me a alcançar este coração sábio. Muitas pessoas, normal é que as pessoas cheguem ao fim da vida com mais sabedoria, porque, queiram ou não, juntaram, aprenderam, viram, e quando mais nós vamos perdendo as forças físicas humanamente, é natural que nós prestamos mais atenção em outras coisas. Damos vazão a coisas que antes nós não fazíamos. O nosso vigor da juventude não nos permitia pensar, nivelar as coisas. E hoje nós, aqueles que vão já sentindo o peso da idade, começam a ver e pensar como resolver as coisas sem ser por força, sem pela violência, sem ser pela agressão, sem ser por coisas como aquelas que nós na juventude é a primeira arma que nós usamos. E nós vamos observando a reação das pessoas, vamos aprendendo sobre as reações, sobre as realidades. E o tema e o texto da sabedoria, a fonte da sabedoria, Deus nos deu. E é esta palavra. E quando nós vemos inclusive o sábio Salomão, que foi alguém que pediu de Deus esta sabedoria, uma sabedoria natural, a sabedoria humana, ela é chamada na Bíblia de sabedoria natural. Deus capacita o homem, indiferente de ser dele ou não, com esta capacidade de sabedoria. Mas existe uma sabedoria espiritual também, que essa nós ganhamos somente através da palavra de Deus. Então, quando nós, crentes, juntamos isso, que bênção! E que pedido maravilhoso é este? Ensina-nos, Senhor, aleluia, a não perder o nosso tempo com tolices, porque infelizmente muitos chegam à velhice, chegam aos anos no futuro e não podem colher o fruto dessa sabedoria porque tomaram todo o seu tempo na digressão do mundo, numa visão fechada para a sabedoria de Deus. Mas aqueles que, ao perceberem a sua força, enfim, nós podemos começar a plantar isso desde a nossa juventude, mas é difícil, nós sabemos do vigor da juventude, como são as coisas. Mas aqui o salmista diz, me ensina a contar os dias de maneira que eu alcance, né? Nós alcancemos corações sábios. Enquanto a vida vai passando, que o Senhor nos ajude a coletar, a colocar no nosso coração a sabedoria de Deus na nossa vida. Já, com certeza, pela natureza, temos a capacidade, mais e mais também dada por Deus, de ter a sabedoria natural. Não é tão feio quando uma pessoa não é sábia, não é tão difícil lidar. E é tão lindo, na verdade, o paralelo é algo que chama a atenção das pessoas. Diz, nossa, você é tão sábia, não é? Você sabe entrar, você sabe sair, você sabe tratar, você sabe ver do outro lado. Então, toda esta colocação é tão linda da sabedoria humana. Que bom é saber que a nossa vida é passageira e que nós podemos pedir do Senhor, que nós podemos buscar da palavra, que nós podemos buscar na presença do Senhor essa sabedoria. Por quê? Porque nos dias da grande idade, esse é o nosso prazer.
Quando nós vamos ficar mais velhos, nós já não temos prazer no que é físico, mas quando nós temos sabedoria e temos sabedoria para compartilhar, este é o prazer da nossa vida, não só por um relacionamento com aquele, aleluia, que nos tem dado essa sabedoria, normalmente a sabedoria espiritual, mas também o prazer de compartilhar, não é? De viver e até de pensar, de viver a sabedoria de Deus em nossa vida. Então está aí. Nossa vida é passageira. Deus está vendo todas as coisas. Peçamos ao Senhor que andemos estes dias com sabedoria espiritual para chegarmos ao fim com Ele e quando passarmos para a eternidade, com Ele estarmos para sempre. Amém.